O tema que hoje vamos falar surgiu-me porquê? Porque estamos quase a iniciar um novo ano letivo, digamos, não é? Vamos começar. E também aqui no Centro Espírita se inicia um novo ano onde vão surgir o quê? Os cursos que o Centro todos os anos vai fazendo. E eu pensei, sim, é verdade, terminou, houve pessoas que terminaram, outras continuaram, mas na realidade, o que nós vimos aqui ao Centro aprender, e que é indiscutivelmente um dos papéis mais importantes de um centro espírita, que é a divulgação desta doutrina. Mas depois eu queria só fazer um paralelismo. No fundo, o que é esta doutrina, o que nós aprendemos, o que ouvimos, em que é que se reflete no nosso dia-a-dia, na nossa correria do dia, em que é que eu posso mudar, em que é que eu posso aproveitar todos os ensinamentos que vamos retirando quando frequentamos, por exemplo, um centro espírita, onde uma das atividades é a palestra, onde quem dá a palestra vai partilhar algo acerca do que foi obrigado a ler para preparar a palestra. Porque vocês pensam que preparar a palestra, eu venho para aqui e sei tudo, e é completamente mentira. Eu venho para aqui dizer o quê? A minha versão daquilo que eu entendi. E que pode ser diferente do que cada um de nós vai entender. E que até isto é uma coisa que a gente aprende com o quê? Com esta doutrina. Por isso, é mais ou menos neste sentido que a palestra vai decorrer. Mas não faz sentido irmos falar do papel do Espiritismo e desta doutrina no nosso dia-a-dia sem falarmos de quê? Sem falarmos, no fundo, resumidamente, do que é o Espiritismo, então. O Espiritismo, e como vocês conseguem ler ali, no fundo, é um conjunto de princípios e ensinamentos sobre a natureza, tudo aquilo que nos rodeia, a origem e destino dos espíritos e também quais as relações que se estabelecem entre o mundo espiritual e o mundo material onde nós estamos. E esta doutrina baseia-se no que nós chamamos a codificação espírita, que são as 5 obras de Allan Kardec: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, que são, no fundo, obras que, para eu conseguir abarcar esta doutrina, são obras que eu necessito de quê? De ler e estudar, para ir apreendendo tudo o que a doutrina nos diz. E, de certa forma, também, ainda resumidamente, o Espiritismo tem um aspecto tríplice. Porquê? Porque são 3 vertentes que não são isoladas, todas elas que se interligam uma nas outras. É uma doutrina filosófica, é ao mesmo tempo uma ciência experimental e um conjunto, um sistema de práticas morais. Portanto, a parte filosófica, experimental, científica e a parte moral estão todas interligadas. É um aspecto que não conseguimos nunca realizar só uma delas. E quando me proponho ao estudo desta doutrina, eu vou ter que conjugar o quê? Todas estas vertentes, porque qualquer uma delas é indissociável da outra. Portanto, como doutrina filosófica, o que é isto?
ela no fundo vai nos dar uma explicação racional sobre questões. Eu posso pôr no bolso, é melhor, nunca está preocupado que eu vá tirar isto ao chão. É uma doutrina, portanto, que nos vai dar explicações mesmo racionais sobre questões que todos nós nos colocamos. A existência e a natureza de Deus, a imortalidade da alma, a reencarnação, as leis morais e o progresso espiritual. E vai-nos interligar tudo isto e explicar tudo isto, procurando uma harmonia entre quê? Entre a razão e a fé. Tudo isto à luz dos ensinamentos de quem? De Jesus. E é uma fé que, ao contrário de a fé que a religião normalmente nos ensina, que é uma fé cega, aqui nós temos uma fé que é raciocinada, não é imposta, ela é entendida. E vamos fazer este paralelismo entre quê? Entre a fé e a razão. Esta é a parte mais ou menos filosófica. Como ciência experimental, que tipo de resposta é que a doutrina nos dá? Vai-nos dar a resposta para o estudo de todos os fenómenos mediúnicos, ou seja, a comunicação dos espíritos, vai-nos dar informação acerca de manifestações audíveis, a psicofonia, a psicografia, quando se manifestam através do médium pela escrita. Vai-nos explicar também aquilo que acontece na casa espírita, a fluidoterapia, quer seja na atividade do passe, onde fluidos do mundo espiritual são transmitidos para cada um de nós, ou então pelo processo de vibração. Tudo isto vai ser estudado com um método bastante crítico, que vai, de certa forma, desmistificar tudo o que muitas vezes quem vem a um centro espírita pela primeira vez pensa que chega e vai ver o quê? Uma série de fenómenos estranhos, ou cadeiras a voar, ou qualquer coisa do género. Quando o que se passa aqui é tudo menos isso. Porquê? Porque a mediunidade é um estudo que faz parte também desta doutrina. É uma educação dessa capacidade, uma vez que esta doutrina também nos diz que todos nós somos médiuns. Só que todos nós temos os sentidos, a visão, o olfato, o paladar, e temos um outro sentido, que é a mediunidade. E tal como conhecemos pessoas que têm uma visão mais apurada do que outras, também há pessoas com mediunidades em diversos graus. Há médiuns que a ligação ao mundo espiritual é mais intensa, mas todos nós, no fundo, somos médiuns. Todos nós temos aquilo que na linguagem comum chamamos de intuições. Por isso, também isto é objeto do estudo desta doutrina. E a moral? Quem é o nosso exemplo sempre? Jesus. E no fundo, nesta parte nós vamos Nós vamos apreender o quê? Vamos apreender os ensinamentos de Jesus. Ou seja, como na doutrina nós aprendemos, fora da caridade não há salvação. Vamos estimular em nós uma reforma íntima que vai promover o estes ensinamentos, e esta reforma íntima aproximamos-nos do comportamento de Jesus, e isto vai de certa forma tornar-nos mais humildes, aprendermos a perdoar e fazermos aquilo que Jesus nos ensinou há tantos anos atrás: fazer aos outros
aquilo que gostaríamos que nos fizessem. E que é uma frase tão simples, mas que nós ainda não conseguimos fazer, não é? Por isso, tudo isto está ligado à parte moral. E na parte moral também temos aqui a promoção da prece, que é a ligação do nosso eu ao mundo espiritual, ao conselho dos bons espíritos. E isso é algo, eu costumo dizer que a prece é o melhor medicamento que nós temos à nossa disposição. Gratuito, não está nunca esgotado, existe em qualquer local, não tem horário de funcionamento para ir comprar. Não, está sempre à nossa disposição. E nós utilizamos tão pouco. Tão pouco. E isto tudo, esta doutrina também nos vai ensinando, estimulando a prática da caridade e ensinando também, como vimos há pouco, a um desenvolvimento da mediunidade, mas um desenvolvimento responsável, baseado também em princípios morais. E tudo isto nós conseguimos ver, de certa forma, nos 5 pilares desta doutrina, em que o primeiro pilar, claro, é indiscutivelmente a existência de Deus. É inclusivamente a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, em que Kardec vai questionar aos espíritos superiores e não pergunta quem é Deus, pergunta que é Deus. Ao que eles depois lhe respondem que sim, é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. E depois vamos estudando as características de Deus, como é que conseguimos ver Deus em tudo o que nos rodeia. E Deus é soberanamente justo e bom. Ou seja, Ele está presente em toda a criação e é a origem de todas as leis morais e naturais. Portanto, é através das leis da natureza, das leis morais, que a justiça divina se manifesta no nosso planeta aqui, no nosso planeta Terra. E tudo isso é o que se vai estudando e aprendendo. O segundo pilar é a imortalidade da alma. Todos nós somos espíritos. Espíritos reencarnados num corpo material. Mas o espírito em si é imortal. Sobrevive à morte do corpo e continua a sua existência no plano espiritual. E isto é um alento. Porquê? Porque no fundo Kardec matou a morte. Porque nós não morremos. O que é que morre? Apenas o nosso corpo material. Porque nós, tal e qual como somos, continuamos vivos e bem vivos, com os mesmos defeitos, infelizmente, não é? Porque podíamos... E virtudes. Mas podíamos, morria o corpo material e era assim um saltinho evolutivo. Pois, lamento, não é. É exatamente, continuamos a ser o que somos. Outro pilar essencial é a reencarnação, que já vimos que os espíritos são seres inteligentes, da criação de Deus. E a reencarnação é apenas o processo pelo qual nós vamos retornar ao mundo físico, agora num corpo diferente. O que quer dizer que eu posso retornar como homem, como mulher, como branco, preto, amarelo, azul, as bolinhas, etc. E tudo isto vai desmistificar
uma série de coisas que nós vemos nas nossas sociedades. Racismo faz sentido? Xenofobia faz sentido? Nada disso faz sentido, porque eu tanto reencarno aqui em Portugal como vou reencarnar quê? Em África, na Ásia. Faz sentido eu não gostar de asiáticos? Se calhar numa próxima reencarnação eu vou quê? Nascer na Ásia. Portanto, à medida que nós aprendemos tudo isto, há muita coisa que nos começa quê? A deixar de fazer sentido. E porquê que nós reencarnamos? Qual é o objetivo? Para irmos melhorando, para irmos quê? Evoluindo. Porque se eu hoje sou muito teimosa, pronto, se calhar vou ter que aprender quê? A ser menos teimosa. E vou ter que melhorar qualquer coisa. E isto é um exemplo, não é? Não é dos piores. Mas todos nós, quando estamos reencarnados, aqui no corpo material, todos nós temos uma vida plena e feliz, sem dificuldades, não é? Nem conhecemos ninguém com problemas. Não, ninguém tem problemas. A vida corre facilmente a todos e somos todos muito felizes, nunca acontece nada, nem nenhum percalçozinho, pois não? Não, pois acontece. E vai nos acontecer sempre enquanto quê? Enquanto não evoluirmos. E esses percalços são castigo de Deus? Nunca. Esses percalços, portanto, esses sofrimentos, essas provas, muitas vezes têm em conta as nossas imperfeições que trazemos de quê? De vidas passadas. E que somos, nesta vida, postos à prova para superar, para aprender, não por castigo. Tudo o que nos acontece vai ser uma forma de quê? Ou de expiação ou de, mas indiscutivelmente, de aperfeiçoamento. Porque começamos por ver que Deus era quê? Infinitamente bom e justo. E Deus vai nos dar a oportunidade de nós corrigirmos as nossas falhas morais, por mérito próprio. E realmente as leis de causa e efeito vêm para quê? Para promover, no fundo, esta justiça divina. Outro pilar essencial desta doutrina é a comunicabilidade dos espíritos. Ou seja, aquela frase, nunca veio ninguém do lado de lá para dizer como é que era. É assim, o que nós mais temos é evidências do lado de lá. E cada vez mais, à medida até que os anos vão passando, a comunicabilidade dos espíritos, os fenómenos mediúnicos, a comunicação vai sendo cada vez mais divulgada, vai começando a fazer parte do nosso dia a dia. Todos nós, sejamos espíritas ou não, já todos ouvimos alguém relatar, mesmo até muito antes de termos chegado, se calhar, à casa espírita. Ouvíamos alguém relatar algum fenómeno, alguma coisa. Isto sem falar de que muitas vezes sempre ouvimos falar, não é? Das bruxas, das cartomantes, que conseguiam ver coisas. Toda a gente já entrou em contacto com esta comunicabilidade dos espíritos. Agora, atenção que as comunicações espirituais e os fenómenos mediúnicos têm que ser sempre apreciados com algum critério. Porque essa comunicação dá-se através de quê? Através dos médiuns.
E isto são fenómenos que hoje em dia conseguem ser classificados e investigados pela própria ciência. Vai ser a avaliação moral e crítica dessas comunicações que vai ser essencial para eu saber se essa comunicação provém de um espírito mais evoluído, com valores morais, que faz essa comunicação com fins que úteis, enquanto que espíritos menos evoluídos farão comunicações que podem muitas vezes servir para quê? Para iludir, ludibriar, desencantar. Por isso, este é um pilar indiscutível da doutrina espírita. E o único pilar que carece ainda de prova pela ciência acaba por ser o quê? A pluralidade dos mundos habitados. Mas eu acho que não passa pela cabeça de ninguém que neste universo enorme, com milhares de milhões de galáxias, de planetas, de estrelas, que o planeta Terra seja quê? O único que tem vida. É assim, até a ciência, o estudo da probabilidade, da estatística, diz que isto não faz sentido. Mas é a única, no fundo, o único pilar da doutrina espírita que ainda não foi quê? Comprovado pela ciência do homem, porque ainda não encontramos vida nos outros planetas. Pelo menos que a gente saiba, a não ser que eles já tenham encontrado qualquer coisa e ainda não nos tenham dito. Mas também porque procuramos vida igual a quê? À nossa e ao nosso planeta. E procurávamos, sempre ouvimos falar, desde sempre, vamos em busca da água nos outros planetas. Porquê? Porque a vida no nosso planeta é suportada na existência de quê? De água. Mas a vida no nosso planeta já foi encontrado vida que não necessita de quê? Nem de água, nem de oxigênio. Portanto, até aí já demos um passinho. E quando começarmos a procurar de maneira diferente, se calhar vamos quê? Encontrar. Todos estes princípios, a existência de Deus, a reencarnação, todos estes 5 pilares, no fundo traduzem-se quê? Numa doutrina consoladora, que vai incentivar a nossa reforma íntima, que é o principal. Uma das coisas que eu aprendi com esta doutrina foi, se me perguntassem, antes de ter conhecido esta doutrina, quem era a pessoa mais importante na minha vida, eu garantidamente iria dizer o meu filho. Nem a propósito, aquele livro, não é? Para aprendermos quem são os nossos filhos. Mas é normal a gente ser o meu filho, a minha mãe. Errado. Quem é a pessoa mais importante? Tenho que ser quem? Eu. Eu é que sou a pessoa mais importante. Porque todos os meus problemas, todos os meus desequilíbrios vão se manifestar naqueles que me rodeiam. Se eu estiver bem, quem me rodear vai ficar também bem. E eu vou conseguir ficar bem se eu tiver cuidado comigo própria e fizer o quê? Esta reforma íntima. Eu sou a pessoa mais importante. E a doutrina diz-nos isso. Cada um de nós é um espírito único. Não há outro igual. Nós somos únicos no nosso patamar de evolução, com as nossas aprendizagens, mas não há ninguém igual. Ninguém. E é consolador, porque também não regredimos. Tudo o que eu aprendi
está comigo e fica comigo e continuará comigo. E quanto mais eu aprender, mais eu vou entender e mais eu vou o quê? Conseguir evoluir. E a seguir a esta reforma íntima, aquela vozinha da consciência que nos faz pensar se a atitude foi boa, se foi errada, se calhar devia ter agido melhor, vai-nos começando lentamente a mudar no nosso dia-a-dia. E começamos a tornar-nos quê? Mais caridosos, mais humildes. Mas temos a segurança de que vamos sempre quê? Evoluir, sempre. Nunca estamos sós. Por isso, no nosso dia-a-dia, o que é que nós vamos ter que fazer? Aplicar todos estes ensinamentos. Todos os dias. Vamos conseguir aplicar todos os dias, a toda a hora? Pois, não vamos. Não vamos. Não vamos porque somos quê? Ainda imperfeitos, não é? Mas se a gente conseguir qualquer coisinha, por pequenina que seja, já é um passo muito grande, porque vai ficar connosco, não vai desaparecer. E temos que ser quê? Tudo bem que temos que estar focados no nosso autodesenvolvimento, pensarmos em nós e dedicarmos tempo para nós, para estarmos nós com a nossa parte espiritual. Focar-nos, obviamente, na prática quê? Do bem. E mais importante ainda, na indulgência para consigo mesmo. Ou seja, eu tenho que, tudo aquilo que eu tenho que aplicar aos outros, tolerância, o perdão, a aceitação dos defeitos dos outros, eu também tenho que aplicar quê? A mim própria. E tenho que ser indulgente para comigo. Não só com o próximo. E isto vai indiscutivelmente melhorar-nos dia a dia. Porque nós vamos sentindo essa diferença. E isso acaba por nos dar uma confiança e uma alegria e uma aceitação na vida completamente quê? Diferente. E vai-nos mudando. O que é que podemos fazer? Porque nós achamos, mas o que é que eu posso fazer? Na realidade, concreto. É assim, já vimos que a prática da caridade é algo que nós devemos fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem para nós. E podemos fazer voluntariado em lares, em hospitais, em centros de acolhimento, distribuição de alimentos, angariação de alimentos, roupas, apoio material a famílias em dificuldade. Mas muitas vezes a gente diz, mas eu não tenho tempo para isso. Não é? Porque nós andamos sempre a correr, nunca temos tempo para nada. Não tenho tempo, eu tenho que trabalhar e o horário para chegar a casa, fazer as coisas da casa, a comida, cuidar dos filhos, eu não tenho tempo para fazer isso. E é uma realidade. Eu sou a primeira a dizer, eu não tenho praticamente tempo, também não consigo. Agora, mas olhem o que é que eu acrescentei ali. Pequenos gestos. E isto todos conseguimos. Ajudar alguém, um vizinho. Ouvir alguém que só quer falar connosco. E às vezes a gente despacha as pessoas e não tenho tempo, vou correr. Não! Isto é um ato de caridade, ouvir uma pessoa que tem necessidade de quê? De falar. Partilhar tempo com os outros. Tudo isto sem ser quê? À procura do reconhecimento, para todos os outros verem que eu sou muito simpática e muito caridosa, não é? Não é esse o objetivo. É ser algo que começa a sair de nós.
E nós sabemos, temos um vizinho mais velhote que vive sozinho. Pronto, vamos dar uma atençãozinha. Às vezes um sorriso, um bom dia, pode fazer a diferença. Pequenos gestos fazem a diferença. E isto nós conseguimos ver que até no livro dos médiuns nos diz que há egoísmo naquele que somente a sua própria satisfação procura nas manifestações dos espíritos e dá prova de orgulho àquele que deixa de estender a mão em socorro dos desgraçados. Até no trabalho e no estudo da mediunidade, Kardec nos diz que muitas das práticas espirituais, como por exemplo as que são feitas num centro espírita, não é? Só têm valor moral se quê? Se for por auxílio concreto a todos aqueles que necessitam de ajuda. E isto é o que realmente num verdadeiro centro espírita não há atividades que sejam cobradas. Nunca. Não há interesse. É apenas por necessidade de praticar a caridade como Jesus nos ensinou. Auxílio a quem necessite. Ouvir quem necessite de falar. Dar aquele apoio moral. E a nossa essencial, a nossa autoanálise, não é? Que devemos fazer, por exemplo, ao fim do dia. Ao fim do dia, vamos lá avaliar o que é que fizemos, o que é que falámos, o que é que dissemos e, importante, o que pensámos. Porque não vale estar com um grande sorriso, não é? E estar a pensar, não posso contigo. Não. O sorriso não vai resultar, porque o pensamento é real e tem força. E isso também nós aprendemos. Por isso, nos diziam, orai e vigiai. Vigiar o quê? Os nossos pensamentos. Não é só o que falamos. E isto vai nos ajudar no dia a dia, se eu ao fim do dia pensar que na rotunda que eu insultei aquele carro que se meteu à minha frente. Não, esta é do Lucas. Eu não fiz isso. Não é? Ou então, quando estamos a fazer alguma atividade, ou vamos a uma repartição e começamos assim, mexe as mãos, a pensar, ai, aquela funcionária não se despacha. Oh, que lentidão! E eu com tanto que fazer. Acham que com este pensamento a funcionária... Não, e quando chegarmos lá a funcionária responde-nos com 3 pedras. Garantidamente. Se a gente estiver calmos, serenos, sim, ela está a fazer o seu trabalho. Acabou. Vão ver como a coisa corre, que muito, mas muito melhor. Portanto, isto é algo que eu posso ao fim do dia pensar tudo aquilo que fiz. Pronto, sem atenção à parte da indulgência, não é? Porque a gente, quando pensar tudo aquilo que fez, vai ver que mais de metade do dia fez tudo errado. Mas pronto, vamos ganhando o quê? Consciência. Vamos ganhando consciência de que estava errado, já é perfeito. Porque se eu sei que está errado, já posso começar a tentar corrigir. Vou conseguir corrigir tudo? Não vou. Mas vou conseguir alguma coisa de certeza. E assim eu vou conseguir estabelecer as minhas metas. Menos impaciência, mais paciência. Menos orgulho, mais humildade. E também isto, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos dizem, o médium, porque todos somos médiums, que queira gozar sempre da assistência dos bons espíritos, tem de trabalhar por melhorar-se.
Pronto, não é ninguém a inventar, está lá. Todos nós temos que nos melhorar, porque é a melhoria individual que vai promover o nosso crescimento em termos espirituais, não é? E esta autoanálise é inclusivamente recomendada por Kardec, que nos diz para fazermos. E nós achamos que nunca temos tempo. Temos que arranjar tempo para estarmos connosco próprios. Porque nós somos mais do que este corpo físico. Somos muito mais. E é importante dedicar-nos também à nossa parte espiritual. Eu ainda há pouco disse que prece, pois garantidamente, o medicamento mais fantástico. E habituar-nos a fazer quê? Preces regularmente. Em que uma prece, nós temos tendência a fazer preces quando temos alguma aflição. Mas esta doutrina ensina-nos quê? A fazer preces de agradecimento. Porque está um dia bom, porque aquela planta é linda. Olhem para este sol, a natureza. Admirar a natureza é uma prece a Deus. Tudo o que seja feito com o sentimento é uma prece. Não só pedir, mas também agradecer. E, claro, a meditação ou a leitura de textos espíritas consegue-nos quê? Centrar os pensamentos e acaba por fortalecer o nosso equilíbrio emocional. Porque enquanto estamos a ler esses textos, desligamos da materialidade do nosso dia-a-dia. E isso faz-nos atingir quê? O nosso equilíbrio emocional muitas vezes. E no livro dos médiuns dizem: o nome de Deus não constitui freio para todos os espíritos, mas contém muitos deles. Por esse meio, sempre que afastareis alguns e muito mais afastareis, se ela for feita do fundo do coração e não como uma fórmula. Ou seja, é pedir o auxílio aos bons espíritos. Nunca estamos sós, temos sempre o nosso guia. Se nos conectarmos com o nosso guia, temos esse auxílio, garantidamente. E temos que estar atentos, porque uma prece sincera é sempre uma forma de proteção, de ligação ao nosso guia, aos amigos espirituais. Por isso, é algo que nós devemos cultivar, a prece, a oração, porque vai nos transformar o nosso dia-a-dia. E aquela ansiedade, há muitas vezes até estados depressivos que vamos cultivando, não, vão se tornando o quê? Mais ligeiros, porque nós temos o auxílio, nunca estamos sós e temos sempre essa ajuda. E assim, se nos mudarmos a nós, também conseguimos quê? No nosso núcleo principal, a família, vamos conseguir ensinar, quer seja aos filhos, aos familiares, pai, mãe, marido, mulher, tios, primos, sobrinhos, vamos ensinar valores, respeito, perdão e responsabilidade pelas ações que cada um de nós toma. E vamos também estimular quê? Não a ociosidade, mas o trabalho. E a lei do trabalho é uma lei de Deus. E o trabalho é necessário para a evolução do espírito. E com este ambiente mais sereno de aceitação da vida, dos outros, com as falhas que os outros têm, porque nós também temos falhas e muitas, nós vamos conseguir resolver muitas vezes conflitos familiares, com diálogo, sem ser com discussão, compreensão, reparação de erros, tirar sentimentos de vingança. Portanto, temos que incentivar de certa forma que
a prudência, a orientação moral dentro do nosso seio familiar, porque assim vai haver diálogo, educação e vai haver decisões mais ponderadas, não são tomadas a quente, já são pensadas com calma. Isso ajuda depois no nosso dia a dia. E eu disse que esta doutrina também era quê? Consoladora. Porquê? Porque vai nos ajudar a abordagem do sofrimento, da doença, do luto. Porquê? No caso do luto, fará muito sentido? O espírito não morre. O que é que desapareceu? A parte material. Quer dizer que se os sentimentos forem verdadeiros, vamos-nos sempre reencontrar. Somos espíritos imortais. Vamos dizer que não vamos ficar com saudades, que não vamos sofrer? Claro que vamos sofrer e sentir saudades. Mas esta doutrina dá-nos a consolação de quê? De que no futuro vamos nos encontrar. É ou não é? O sofrimento. Sofrimento também quê? Passa. É apenas quê? Uma fração de segundo na nossa escala de espíritos imortais. E esse sofrimento, nós temos a certeza de que esse sofrimento é para quê? Para o nosso bem, para a nossa evolução. Não é um castigo. Se eu estou a passar por algo mais complicado, é porque tem um fim positivo na minha evolução. Vai ser difícil ultrapassar aqui no nosso planeta esse problema? Vai. Vai nos custar? Sim. Mas eu tenho a fé de que quê? De que eu vou levar da melhor maneira, aceitando e com uma atitude diferente. Lá está a tal reforma íntima, que nos dá uma forma diferente de superar o quê? De superar os problemas. Portanto, vamos conseguir interpretar as provas, as enfermidades, como oportunidades de crescimento. Assim, ninguém está a desvalorizar a dor, nem a dizer que não temos que ir aos médicos buscar esse alívio, porque a medicina vai evoluindo para nos ajudar, não é? E temos que efetuar todos esses passos, todas essas operações, mas atenção à forma como eu encaro o problema, não como derrotada, mas sim como lutadora. É para mim, é para o meu bem, veio por algum propósito e eu vou superar da forma que Deus achar mais justa. Portanto, qualquer sofrimento acaba por ser um fator quê? Educativo, para nos educar, para promover a nossa melhoria contínua. Portanto, se surgirem experiências mediúnicas e a pessoa tiver ouvir vozes, ver espíritos, etc., a melhor forma é que procurar ajuda, auxílio em grupos sérios que conseguem fazer uma avaliação crítica, que vão conseguir promover um desenvolvimento responsável com aconselhamento moral e indiscutivelmente com educação. Qualquer pessoa que tenha uma mediunidade mais ostensiva necessita de quê? Deste conhecimento para conseguir lidar com o que sente, para conseguir lidar com o que muitas vezes as pessoas acham que têm quê? Problemas mentais. Não, são problemas que tanta gente tem igual. É preciso procurar quê? O auxílio. E evitar o sensacionalismo, atenção, não é?
privilegiar sempre a avaliação moral de todas as comunicações que são recebidas e a disciplina e a perseverança para a educação dessa mediunidade, porque é necessário estudar para entender o que se passa muitas vezes connosco, porque qualquer prática mediúnica num centro espírita é sempre acompanhada de uma disciplina, é séria, é feita em grupo e tem sempre a moral e a ética por detrás. Na sociedade, no trabalho, nós com tudo o que aprendemos, vamos conseguir quê? Uma honestidade profissional. Não vou para o meu emprego fazer ronha o dia todo. Não vou, não é? Vou dar o meu melhor. Vou-me esforçar. Porquê? Porque é o meu dever. Eu vou cumprir o meu dever. Vou evitar aquelas pequeninas corrupções que existem na nossa sociedade, no nosso dia-a-dia. E vou evitar também explorar quem? Se eu for a chefe. Vou evitar explorar todos aqueles que estão quê? Sob a minha alçada ou sob a minha orientação, não é? Vou procurar ser justa. O uso da riqueza, deverei usar essa riqueza quê? Para o bem comum. E vamos aprendendo a não ir às compras tantas vezes. Às vezes a pessoa vai às compras e diz: mas realmente será que eu preciso? Às vezes não preciso assim tanto. E vamos começando o quê? A controlar. Mas vou deixar de comprar? Não, eu não sou perfeita. E quando eu comprar também estou a ajudar alguém a manter o seu trabalho, não é? Tem que ser tudo lentamente. Vou controlar vícios. Tantos vícios que nós temos, físicos, morais. Vou tentar começar a controlar esses vícios, a cumprir promessas, a ser pontual, responsável, porque isto são atitudes que refletem o meu respeito pelos outros, e isso é importante. E tudo isto nós conseguimos encontrar nesta doutrina que nos vai moldando. Encontrei este exemplo que eu achei fantástico. Vejam o título: O valor da prática no dia-a-dia. A Rosa, desde criança, era encantada pelo som da flauta. Ainda jovem, começou a estudar todos os tipos de flautas. Conhecia a história da flauta, os tipos de flautas, as diferentes marcas. Porém, a Rosa nunca tocou flauta. E isto, muitas vezes, é o que acontece. A gente vai ler os livros da doutrina, a gente lê tudo, sabe as frases até de cor, do que lá diz. Fora da caridade não há salvação. Fazer o bem ao próximo. Mas é suficiente? Olha o exemplo aqui da Rosa. Ela também sabia tudo de flautas. Mas depois nunca tocou flauta. É assim, é importante estudar. Mas estão a perceber onde é que eu quero chegar? É que a gente pode estudar, mas isto tem que ir entrando dentro de nós. Não é só a teoria. O verdadeiro espírito é aquele que vai dar o exemplo pelas suas atitudes, não só pelas frases bonitas. Não é? Porque eu posso estar aqui a dizer umas frases muito bonitas e quando sair ali da porta vou insultar logo não sei quantos que encontro pelo caminho.
Depois vou ao supermercado, a senhora enganou-se no troco e eu digo, que bom, já ganhei mais dinheiro. Pronto, mas estou aqui a dizer que não façam. Não, isso não interessa. Portanto, a gente estuda, mas temos que fazer aquelas etapas todas para que quê? Para que a doutrina vá entrando dentro de nós. Porquê? Porque já diz a ciência do homem que apenas o conhecimento teórico, simplesmente intelectual, não gera aprendizagem. Só quando aplicamos o que foi estudado na situação real que estamos a viver é que nos damos conta que surgem novos desafios, novos caminhos, novas ideias, novas dúvidas. E isto, voltamos ao mesmo, ao mergulho profundo em nós mesmos, para encontrarmos soluções. Daí que o cerne é eu. O que é consolador, mas também é pesado. Porque não vale a pena dizer que a culpa é dos outros. A culpa é sim, a culpa, entre aspas, não é? A responsabilidade fui sempre eu que decidi com o meu livre-arbítrio. Portanto, o grande responsável sou eu. O que, pronto, bolas, não se pode pôr a culpa noutra pessoa, francamente. E já Sócrates, na antiguidade, nos dizia: conhece-te a ti mesmo. Só é útil o conhecimento que nos torna melhores. A vida sem desafios não vale a pena ser vivida. Portanto, uma vida só sem... não tem graça. Temos que ter desafios. E isto já foi o quê? Há muitos milhares de anos atrás. E enquanto eu preparava esta palestra, encontrei este livro na internet que falava do espiritismo entre nós. É um livro relativamente recente, é até de 2019, mas que faz uns comentários até muito interessantes. Eu não o li todo, li só um bocado, mas a parte que li resolvi, quem quiser vai à procura para encontrar, mas a parte que eu li até me fez sentido. E então termino assim. Mas passo a passo o espiritismo vai de diversas formas adentrando o coração humano, mostrando que a única solução é a prática das palavras de Jesus num contexto de amar, estudar, perdoar e continuar a caminhada com uma fé maior em Deus. Mas continua e mais à frente diz: o Espiritismo nos oferece, dentro da profundidade dos seus ensinamentos, a verdadeira e real forma de viver a vida. Vida esta que supera a morte, pois mostra que a morte não existe. Assim, com o Espiritismo vamos poder entender as nossas vidas e suas reações dentro de um contexto mais racional, profundo e baseado em princípios de muito amor e caridade. Que é, no fundo, tudo aquilo que eu acabei de vos dizer, e eu achei que nesta parte estava condensado, e é, o Espiritismo vai entrando dentro de nós, à medida que vamos estudando, aprendendo, e vamos vendo que vamos mudando atitudes. E à medida que mudamos atitudes, os problemas ficam mais leves, mais softs, custam menos. São problemas na mesma, difíceis na mesma. Temos altos e baixos, mas acaba por ser mais fácil de lidar com eles. Pronto,